Vocês estão vendo o slide, né? Sim. Sim, professor. Hoje a gente vai falar sobre alavancagem financeira. A semana passada a gente falou sobre alavancagem operacional, né? E hoje a gente vai tratar de alavancagem financeira, que é o crescimento da empresa financeiramente, né? Vocês conseguem ver quando tem aluno na sala de espera? Para mim não aparece, não. Não? Não. Para mim também não, professor. Tá. Eu só ia falar para alguém aceitar, porque vem a mensagem para mim, aí eu paro e ele perde eu tenho que voltar. O senhor não tem nenhuma opção aí de colocar alguém para fazer isso para o senhor? Não, normalmente, se vocês abrirem um pouquinho a tela, ela fica aberta, né? A tela dos participantes. Mas tudo bem, vamos em frente. Aparecendo aqui, eu vou aceitando. Então, nós vamos falar de alavancagem financeira. E a alavancagem financeira, ela vê o crescimento da empresa financeiramente. A semana passada a gente viu a alavancagem operacional, e a operacional é aquilo, a empresa cresce com equipamentos, cresce com estrutura de mais prédios e tudo mais, né? A parte mais maquinários, e a alavancagem financeira, ela trabalha em cima de um crescimento com dinheiro, né? Mais faturamento e tudo mais, tá? Aqui só relembrando, né, para vocês estão bem, estão fazendo, mas fazer o desafio nota máxima, que ele acumula ponto para todas as disciplinas, né? Então é legal fazer, porque vocês já vão eliminando a pontuação. Então faz o desafio nota máxima que acumula pontos para todas as disciplinas, da mesma forma com as disciplinas ED, né? Para cada um de vocês aparecem essas disciplinas ED diferenciadas, então façam um pouco dessas atividades para acumular ponto, né? Então já tem alunos aí que tá com mais que 4.000 pontos só fazendo essas atividades. Aí fica com uma pontuação menor para as provas, aí não precisa ter tanta preocupação com as provas, tá? Da mesma forma, as atividades do AVA, né? Fazer as questões do AVA. Então, o que é alavancagem financeira, né? É a capacidade da organização em usar os encargos fixos financeiros para aumentar, para maximizar os efeitos do LAGIR, né? Que a gente parou a semana passada quando a gente calculou. O LAGIR é aquele lucro operacional, né? E você utiliza os lucros, né? Os custos fixos, os encargos fixos do LAGIR, para quê? Para aumentar o lucro por ação, que é o LPA, né? Lucro por ação. Então, aqui ele tem, a semana passada, na alavancagem operacional, a gente viu isso aqui, né? A gente tem as receitas das vendas, a gente tem os custos das mercadorias vendidas, né? Conforme cresce as vendas, o custo também cresce. Aí a gente tem o lucro bruto. Depois a gente tem as despesas operacionais, a gente fez aqueles exercícios com a parte do aluguel, com o custo fixo, com os custos de matéria-prima, e aí a gente chega no LAGIR, né? Então, a parte da alavancagem financeira, o que ele utiliza, né? Como que ele calcula? Primeiro, ele pega a parte dos juros, ele subtrai do LAGIR, né? Aí, aí chega no lucro líquido antes dos juros e do imposto de renda, lucro líquido. Aí tem a parte do imposto de renda, né? Calcula o imposto de renda
você vai ter o lucro líquido após o imposto de renda. Aí você tem os dividendos, que são calculados para pagar para os acionistas, né? E aí você subtrai os dividendos, os valores que serão pagos de dividendos. E aí você vai ficar com lucro disponível para os acionistas de ações ordinárias, né? Aí depois você tem, aí você fica com lucro disponível, né? Aí você tem as ações, o número de ações ordinárias, você divide o lucro disponível pela quantidade de ações ordinárias, você vai ter o lucro por ação, que é o LPA. Então, a partir daqui do lucro, você começa a ver como que a empresa está relacionada com o lucro por ação, você começa a ver a parte da alavancagem financeira, né? Então ele traz para a gente aqui um exemplo para é interessante a gente ver com números, né? E é sempre aquilo que eu falo para vocês. A nossa disciplina é análise de investimentos, né? Então, de alguma forma, a gente precisa ter alguns cálculos, mas não é isso que a gente vai cobrar ou vai querer que vocês utilizem, que fiquem fazendo cálculos. Existem inúmeros softwares que fazem isso, vocês precisam apenas entender, né? Então não é o caso de vocês ficarem decorando como que faz, como que não faz. A gente faz as demonstrações com valores apenas para vocês entenderem, tá? Porque precisa. Se eu só falar lucro por ação, né? Baseado em quê? Então aí tem uma certa regra para estabelecer o lucro por ação. Então, aqui ele dá alguns valores para a gente, né? A gente tem os dividendos anuais sobre as ações preferenciais. O que a gente tem? A gente tem um valor de 2,5, R$ 2,50 por ação. A gente tem 10 mil ações, a gente tem um valor de dividendos R$ 25.000, né? Ele fala também que a gente tem o imposto de renda, que é 34% sobre o Lagir, né? Ou lucro operacional. Na semana passada a gente viu que o Lagir é o lucro operacional. Então, ele aponta aqui que o imposto de renda é 34%, tá? Então, o que ele faz aqui, o cálculo para a gente, né? Aqui são informações, alguns números para se chegar no cálculo do lucro por ação. Então, ele partiu do Lagir de 147.900, a parte de juros de 30 mil, aí a partir daqui já se chegou num lucro, subtrai os juros, chegou num lucro líquido de 117.900. O imposto de renda que foi dado 34% sobre o Lagir, 40.086, né? Aí você chega no lucro líquido após o imposto de renda, 77.814. Os dividendos que foi calculado agora anteriormente, 25 mil, você ficou com lucro disponível para os acionistas no valor de 52.814. Você tem 15 mil ações, né, ordinárias, então você divide o lucro disponível pelo número de ações, se você chegou num lucro por ação, que é R$ 3,52. Então, baseado nesse demonstrativo, com o imposto de renda de 34%, os dividendos 25 mil, né? Ele trouxe para a gente um valor de lucro por ação de R$ 3,52. Tá? Então, é uma situação colocada para a gente chegar no valor do lucro por ação. Aí da mesma forma que a gente fez a semana passada, ele coloca para a gente alguns cenários, né? E o primeiro cenário, o que é? É variar, né, o Lagir, né, o lucro
operacional, 30% para cima e 30% para baixo. Então, na semana passada, a gente viu que tem algumas situações que fazem com que o lucro pode subir ou cair, né? Então, se a gente, como a gente fez a semana passada no exercício, que a gente aumentou o valor de venda, né, do produto, o nosso lucro cresceu, né? A gente teve uma situação que, vamos ver aqui, parece que tem. Então, a gente tem uma situação de lucro que é aquilo que a gente falou. Se a gente aumenta o valor da venda, a gente vai ter um lucro no lajeiro. Se a gente tem aumento nos custos fixos, né, como a gente viu a semana passada, aumentou o aluguel, né, que é um custo fixo, a gente teve uma redução no lajeiro. Então, ele tá falando aqui, nós vamos fazer um estudo. Primeiro, aumentando em 30% o lajer e, no segundo momento, reduzindo os mesmos 30% no lajer. Vamos ver como que o lucro por ação acontece, né? Então, aqui, no exemplo anterior, a gente tinha 147 mil, e aqui o que ele fez? Ele aumentou em 30% o Lagip, então foi para 192.270. Os outros valores continuam os mesmos, né? Os juros continuam 30 mil. Aqui a gente já chega num lucro líquido de 162.270. Aí é calculado o imposto de renda. Aqui o imposto de renda é 55.171. Subtrai do lucro, né? Vai dar o lucro líquido após o imposto de renda deu 107.098. Aí os dividendos são os mesmos, né? 25 mil. E a gente tem o lucro disponível para acionistas, 82.098. O número de ações é o mesmo, 15 mil. Fazendo a divisão, a gente chegou num lucro por ação 5,47. Vou voltar à tela, só para... Opa, apertei o botão errado. Eu vou voltar à tela para... O primeiro valor que a gente tinha calculado, com 147.900, o nosso lucro por ação era 3,52. Agora, aumentando em 30%, o lucro por ação foi 5,47. Então, a gente teve, aumentando o 30% o lajeiro, a gente teve um aumento no lucro por ação, tá? O que ele demonstra para a gente agora? Que, no caso, o aumento de 30% do lajeiro ocasionou um aumento de 55% e 40% do lucro por ação. Como que a gente faz o cálculo? A gente pega o valor atual, né, uma regra de 3, né? Quanto que aumentou? A gente pega o valor atual menos o valor anterior, sobre o valor anterior, a gente chegou num valor de crescimento da ação 55 e 40. Então, aqui tem um memorial de cálculo que é uma regra de 3, né? 3,52 é 100%. A diferença, né, do que cresceu é X. Então, a gente chegou, ele cresceu em 55 e 40, tá? Então, num acréscimo dos juros, tá? Aí vamos ver agora se a gente tem 30% de diminuição, de redução do lajeiro. Então, era 147 mil,
30% de redução, caiu para 103. Aí os juros, a mesma coisa, 30 mil, subtrai, a gente fica com o lucro líquido, calcula o imposto de renda, que é 34%, 25 mil, a gente fica no lucro líquido após o imposto de renda 48.529, os dividendos são os mesmos, 25 mil, fazendo essa diferença, né? Deu 23.529, dividindo por 15 mil, a gente chegou num lucro por ação 1,57, né? E da mesma forma, vamos ver como que foi a redução. A gente reduziu 30% no Lagir, vamos ver qual que é a porcentagem de redução do lucro por ação. Então, ó, o que, que a gente vai fazer? 1,57 é o valor atual, menos 3,52, que era o valor inicial, aquela regrinha de 3, a gente chegou num valor de menos 55,40. Então, o que é? Da mesma forma, se aumentou em 30% o lucro, você cresceu em 55,40. Você reduziu em 30% o lucro, caiu menos 55,40. Então, a influência da variação do lucro é a mesma para cima ou para baixo no lucro por ação. É isso que ele quer demonstrar para a gente aqui, tá? Então, ele complementa. Ao avaliarmos as consequências sobre o LPA, o lucro por ação, de uma variação percentual no Lagir, percebemos as consequências sobre o LPA e, assim, as consequências da alavancagem financeira. A cada percentual para mais ou para menos no Lagir, ocorre um aumento ou diminuição mais que proporcional no LPA, tá? Então, essa a primeira coisa que a gente precisa guardar, por isso que a gente fez alguns cálculos, né? Uma demonstração. Lá no livro, né, ele tem uma frase que eu tirei para a gente repensar, né, em alguns momentos, e é mais ou menos a vida que vocês levam, né? Trabalhar, estudar e um monte de desafios, né? E aqui essa frase é bem interessante, né? Ela fala, o que que ela fala? Se alguém está sentado na sombra de uma árvore, né? Hoje é porque na sombra hoje é porque alguém plantou uma árvore há muito tempo. Quer dizer, a vida que vocês levam, trabalhar, estudar e ter um monte de atividade mostra isso, né? Você precisa trabalhar ou batalhar para se você quiser ter alguma coisa no futuro, né? Então e essa é a mensagem do Warren Buffett. E quem que ele é, né? Ele é um diretor executivo dessa empresa, Berkshire Hathaway. O que ele é? Ele é um investidor filantropo, né, filantrópico, né, americano. É o principal acionista, presidente do conselho dessa empresa. É constantemente citado na lista Forbes das pessoas com maior capital no mundo e ocupou o primeiro lugar em 2008, quer dizer, era a pessoa mais rica do mundo, né? E ele é um investidor, né? Então isso ele traz para a gente algumas mensagens, né? Olha o patrimônio líquido dele, né? 7,1 bilhões de dólares em 2020, né? Que é o patrimônio líquido dele. Então, são pessoas que olham para frente, são pessoas que também trabalham e enxergam que precisa se fazer alguma coisa para você poder ter alguma coisa no futuro, né? Então, quer dizer, esses 76 bilhões não caíram do céu, né? É bem numa linha aí de investidor ou fazer trabalho de acionistas, de, de procurar novos negócios, né? Então, eu achei bastante interessante essa frase trazer para
para a gente refletir aí, tá? Então, o que que é o grau de alavancagem financeira, né? O GAF? É uma medida em números de alavancagem financeira da empresa e representa a medida da variação da alavancagem do LPA sobre o LAGIR, né? Então, quer dizer, como que é o crescimento, né? Como que é a variação? Usa a mesma variação do LAGIR, né? Versus a variação do lucro por ação, tá? Então, o que que ele traz aqui? Se o grau de alavancagem for maior que 1, então houve alavancagem financeira e seu número representa quantas vezes o LPA cresce a cada aumento do LAGIR, né? Então, esses números ou essas informações é que vocês precisam ter em mente, né? De ter em mente para poder fazer uma avaliação. É isso que os investidores fazem, né, quando vão avaliar uma empresa. Então, eles vão ver essa alavancagem, como foi o lucro da ação, como foi o crescimento dela, baseado no lucro no Lagir, tá? Essa informação é uma informação, se for falar tudo que vocês precisam dessa aula, né? É essa frase aqui, né? Então, a gente poderia resumir nossa aula tudo nessa frase, né? Pensando em cima, nas duas, né? É um número, né? O GAF é um número, e esse número, sendo maior que 1, a empresa vai ter alavancagem financeira e você consegue, o número que for dado vai representar quantas vezes o LPA cresce a cada aumento do Lagir. A gente vai ver esse cálculo, tá? Então, ele traz aqui para a gente a fórmula, né? O GAF é a variação do percentual do LPA, né? O que é a variação do percentual? Como que era e como ficou, né? Então, a variação é um menos o outro, e a mesma coisa a variação do Lagir, né? É o menor sobre o maior, ou o menor sobre o maior, mas é a variação, como que variou, tá? Então, ele traz para a gente a primeira coisa aquele cálculo que a gente fez, né? A gente, no primeiro cálculo, quando variou o Lagir em 30%, nós chegamos num crescimento na variação do LPA em 55.400, né? Que os valores subiram. E o valor do percentual do Lagir foi 30%, que a gente acresceu naqueles 147 mil, a gente acresceu 30%. Então, a gente chegou num GAF 1,85. Então, é esse número que a gente vai ver. Cada valor no LPA, o crescimento no LPA vai crescer 1,85 a representação em comparada com o Lagir, tá? Da mesma forma, ele utiliza a redução de 30% que a gente fez o cálculo, né? Quando a gente fez o cálculo de 30%, a gente chegou numa variação do LPA, do lucro por ação, menos 55,40. E a redução foi de 30, então é menos 30. Então, um sobre o outro, menos com menos, vai dar mais, a gente chegou também no 1,85. Quer dizer, não é porque o lucro caiu, né, que o valor da ação caiu também. Então, a variação, ela ficou na mesma proporcionalidade se tivesse o aumento, né? Então, o aumento no lucro em 30% e a variação para baixo, a redução no lucro, acaba dando o mesmo
grau de alavancagem financeira, no mesmo GAF, tá? Então, aí o que ele comenta, né? Como o índice ficou maior que 1, temos a alavancagem financeira. Primeira coisa, né? Alavancagem financeira. Esse número calculado representa que para cada percentual aumentado no LAGIR, né? 1%, ocorre um aumento de 1,85 no LPA. Então, essa afirmação que vocês precisam saber desse tema de hoje, né? Então, essa proporcionalidade do LPA com o lucro operacional, tá? Aqui ele dá mais um exemplo para a gente, né? Então, calcule o GAF, sendo que num ano, de um ano para o outro, houve uma redução de 20% no LAGIR e uma redução de 30% no LPA. Tá? Então, aqui ele já dá as reduções. Então, o que ele usa? Ele usa a fórmula, né? Variação do LPA sobre a variação do LAGIR. Então, a variação do LPA é 30, está aqui, né? 30, e a variação do LAGIR é 20. Então, o GAF ficou em 1,5. Então, o que quer dizer esse 1,5? Que houve uma alavancagem financeira porque é maior que 1. E para cada variação no LAGIR, ocorre uma variação de 1,5 vezes no LPA. Então, é dessa forma que se avalia a parte das empresas do alavancagem financeira, se ela teve um crescimento financeiro, tá? Aí ele traz aqui mais um exemplo para a gente, né? Reforçando a parte dos cálculos, né? E a gente, para entender um pouquinho mais, né? Então, o que ele fala? Para compreender a alavancagem financeira e seu efeito do LPA, faça a avaliação das consequências sobre o LPA numa variação de 20% para mais e para menos do LAGIR. A gente fez 30%, agora ele está trazendo para a gente para fazer uma avaliação de 20%, né? Então, aí o que a gente tem? E aí ele fala esse O1 é uma fórmula que a gente vai ver agora mais para frente, tá? Então você tem os 147.900, esse é o primeiro cálculo, né, que a gente tinha feito, a gente tem o valor, a gente só está repetindo aqui, a gente ficou no valor daquele que a gente fez logo no início da aula, a gente tem o valor de 3,52, tá? Aí o que ele faz? Ele faz um acréscimo de 20%, então dos 147 foi para 177.480, os mesmos juros subtrai, o mesmo 34% do imposto de renda, fazendo todos aqueles cálculos, né? A gente chegou no lucro por ação 4,82 com um acréscimo de 20%, tá? Aí a gente vai fazer o memorial de cálculo, a gente teve um crescimento de 37% das ações, né? Do lucro por ação. Se a gente teve um aumento de 20%, ele teve um aumento nas ações, no lucro por ação, de 37%. Então, aí fazendo o LPA, né, que é o valor de 3,52 com 4,82, a gente chegou num valor de 1,85. Então, o GAF para o acréscimo deu 1,85. Se a gente tiver a redução, né, aqui de 147 caiu para 118, da mesma forma, fazendo os cálculos, a gente chegou no lucro por ação 2,22. Da mesma forma, fazendo memorial de cálculo, a gente chegou num valor de R$ 36,95. Por aproximação aqui, a gente vai chegar, se a gente cortar aqui os dois valores, a gente vai chegar nos mesmos 37, só que com o valor negativo da situação do aumento de 20%. Aqui é só
uma condição de arredondamento, né? E fazendo a mesma coisa, o GAF, que a gente tem aqui a redução de 36, que é as ações caíram, e aí a gente chegou num valor negativo, a gente vai chegar também no GAF de 1,85. Então, da mesma forma, está justificando com outros valores que, ó, no primeiro caso, a gente fez, aumentou em 30% e reduziu 30%, a gente chegou no GAF igual para os dois casos. E aqui também a gente aumentou em 20%, reduziu em 20%, chegou no mesmo GAF, tá? E aí essa fórmula de Juan, né? O que ele faz? Ele traz para a gente uma fórmula, ao invés da gente fazer toda essa definição aqui de detalhar os valores, né? Ele traz para a gente uma fórmula que já dá para a gente usar no GAF. Então, tem aplicativos, tem que a gente pode utilizar e já chega no GAF direto aqui. É só colocar os valores na fórmula e a gente vai chegar no GAF. Tá? É uma outra forma de calcular o GAF, o grau de alavancagem financeira. Aí ele traz aqui, ele já posiciona os valores, né? 147.900, o juro de 30 mil, os dividendos 25 mil e o imposto de renda de 34, ele já trouxe os valores aqui, é só substituir na fórmula, né? Então, substituindo na fórmula, a gente vai chegar nos mesmos 1,85 que a gente chegou fazendo toda a parte do DRE ali, né? Aí ele traz para a gente mais essa informação, né? Então, após o levantamento das informações junto ao setor financeiro, verificamos que a companhia Juan Otapotes S.A. emitiu 200 mil em debêntures a um custo de 10 mil, 10%, custo anual de 10%. Ela também possui 10 mil ações preferenciais, com dividendo anual de R$ 2,00 por ação, além de 10 mil ações ordinárias. Sabemos também que, através do setor financeiro, que a incidência do imposto de renda será 34% sobre o LAGIR e o lucro operacional. Com base no demonstrativo do exercício, calcule a alavancagem financeira, bem como o grau da alavancagem financeira. Então, aqui a gente vai calcular com a fórmula, né? Aí a gente já faz aqui, já anota os valores, né? 147, os juros de 20, a taxa de 34%, né? E os dividendos de 20 mil, né? 20 mil é o 2 vezes 10 mil, o imposto de renda é 34, né? Então aí a gente joga na fórmula, a gente chegou no GAF 1,52. Então, o que a gente quer trazer para vocês, né? Que não precisa se preocupar com a parte de cálculo, mas olha, como eu vou calcular aqui e tal, não. O que vocês precisam saber é o que significa o grau de alavancagem financeira. A gente precisa trazer essa parte de cálculos para vocês saberem o que tem de cálculo por trás, né? Mas aquilo que vocês precisam guardar dessa aula de hoje, né? É isso aqui, né? 1,85 é uma alavancagem financeira, porque é maior que 1, ou 1,52 desse exercício que a gente fez. Para cada variação do LAGIR, ocorre uma variação 1,5 vezes do LPA. É dessa forma que os analistas fazem a avaliação do investimento, a avaliação da empresa, tá?
Alguma dúvida, pessoal? Podem ficar tranquilos que não, essa parte de cálculos não cai, né? Não Na vai ter, prova não, né? né? Não cai na prova, né? O importante é vocês saberem que para saber se a empresa teve uma alavancagem financeira é que o grau tem que ser maior que 1, tá? Não, professor, tranquilo. Agora o senhor já tirou toda a dúvida. Acalmei todo mundo, né? Bom, como eu sei que vocês não gostam de ler as informações ou os textos, os artigos que eu passo para vocês, né? Então nós vamos ler junto hoje, tá? Então vocês vão ser penitenciados, nós vamos ler junto, tá? Ô, professor. Não, é curtinho, né? É mais para a gente entender um Aquele pouquinho. último artigo foi tão pequenininho que eu fiquei procurando o resto dele. Foi, ué, só isso? Só Mas não isso era o bem um quê? artigo, foi uma reportagem, né? É, Era uma reportagem, né? Aquele do neto do Ford, né? isso. Aquilo era uma reportagem, né? E essa aqui também é uma reportagem, né? A gente procura Bill trazer Ford, aí que o último que o trazer senhor algumas passou foi do Bill informações, né? Ford. É, É. então é aquela e essa de hoje não, mas eu estou brincando. Eu sei que vocês leem. Essa aqui eu trouxe para a gente discutir junto que tem um pouquinho a ver com o tema de O tema de alavancagem. hoje. O tema de hoje. Com o tema de hoje, com o tema Tá de bom, com o tema de alavancagem financeira, né? tá joia. Então, não sei se vocês viram essa notícia que saiu na Exame, né, no dia 14, daqui a 14 de setembro, semana passada, segunda-feira passada, né? Eles estavam anunciando, né, essa empresa Grupo Ser Educacional, né, que eles fizeram uma oferta para comprar a Laureate, né? E a Laureate é a detentora da FMU e da Anhembi Morumbi, né? Então, eles fizeram uma oferta de 4 bilhões para comprar as duas faculdades, né? Todo o grupo, né? E esse grupo Ser Educacional é um grupo do Norte e Nordeste, ele é forte no Norte e Nordeste, né? Então ele traz aqui para a gente, né? As ações do Grupo Ser Educacional chegaram a disparar 14%, 14,40% na máxima desta segunda-feira, né, que é o do dia 14, após a empresa ter chegado a um acordo de 4 bilhões de reais para comprar os ativos da Laureate do Brasil. E, se concluída a transação, ela irá criar a quarta maior empresa de ensino superior no país. E às 14h20, os papéis da SER, né, da Grupo SER, subiram 11,5%. Papéis são as ações, né? Enquanto a Y Dux, né? A Y Dux também fez uma oferta para. Professor, Oi. a Lorete ela foi vendida assim pela série educacional. Ela foi vendida. Sim, é isso mesmo, ela foi Isso. vendida. Então, aqui essa notícia, ela estava dizendo o quanto a empresa cresceu, né? Mas a gente vai, aqui um pouco mais para frente, a gente vai ter, obrigada pela contribuição, mas aqui um pouco mais para frente a gente vai ter algumas informações sobre isso, tá? E aí, o que é? Eles estão dizendo que as ações subiram, que entrou na disputa e alavancaram 7,8% na Nasdaq, né? A Nasdaq é a bolsa dos Estados Unidos, tá? E a própria Laureate, que estava sendo comprada, subiu 2,3%. Então, quer dizer, houve com esse
essa proposta do Grupo Ser cresceu, as ações deles cresceram, né? E também alavancaram as ações da Laureate, tá? O que mais que ele fala nessa notícia, né? A compra dos ativos envolve as marcas AMB, Morumbi e FMU, com grande atuação em São Paulo, expande a atuação da empresa de origem nordestina no Sudeste e Sul, né? Regiões que tornam o foco da companhia. Quer dizer, a forma de uma empresa fazer uma alavancagem financeira, um crescimento, né? Ela pode fazer o investimento em montar, no caso do lado educacional, montar novas escolas ou comprar algumas já estabelecidas, né? Como é o caso da IMB e da FMU, já estão estabelecidas no Sudeste, tá? O CEO, né, o presidente da SER, né, ele disse que a SER consegue avaliando novas aquisições nessa localidade, mas a prioridade no momento é concluir a aquisição da Laureate Brasil, que tem o dobro do faturamento da SER. Quer dizer, então, o que a SER está pensando, né? Eu quero crescer e eu vou comprar uma empresa que tem o dobro do meu faturamento, né? Aí tem dentro dessa reportagem tem o comentário dos analistas, né, da Exame Research. Eles elencaram 3 motivos para a compra da Laureate ser positiva para o Grupo Ser. Ela mais que dobrará de tamanho, passando a ter cerca de 450 mil alunos, e será listada em Nova York, e assim precisará aumentar o nível de governança, aumentar o nível de governança e aumentar o nível de gerenciamento, controles e tudo mais, né? Incluirá em seu portfólio nomes bem conhecidos, consolidados em São Paulo. Então, essa avaliação do pessoal financeiro, né? A operação ainda depende da aprovação do Conselho Administrativo de Defesa Econômica, o CAD, né? Aí é isso que o Renan falou, que foi efetivada, né? E vocês sabem por que depende, quando vai fazer uma compra, depende da avaliação do CAD? Seria praticamente quando a Croton quis comprar a Estácio, o CAD não deixou fazer a compra por não virar um monopólio. É isso aí. A Croton, na época, tinha que escolher entre os 3 grupos que eles tinham já, que era, se não me engano, era Anhanguera, e tinha 2 outras, Pitágoras, e tinha mais uma outra. Ela tinha que escolher uma dessas para desfazer, para só assim conseguir comprar a Estácio. Resumindo, é isso aí, Renan. Resumindo aí o que o Renan falou, né? O CAD, ele é um órgão que ele fiscaliza, né? Para ver se você numa compra, você não vai ser o teu monopólio. Quem tem o monopólio dita as normas de preços e regras, né? Então, por isso que a operação, essa operação, uma operação grande, foi para o CAD avaliar, até essa notícia não tinha sido aprovada, mas no meio da semana já o CAD aprovou, então a SER comprou, né? Mas o mais importante é esse aqui, né? Então, a gente vê várias empresas que umas compram as outras e elas têm que ou desfazer de algum produto, passar para outra pessoa, outra empresa administrar. Então, o CAD serve para isso, para não deixar se tornar um monopólio, né? Professor, Então, oi. mas no caso, só voltando um pouquinho, no caso da Croton, a Croton, que agora é Cogna, mas a Croton, quando tentou comprar a Estácio, não conseguiu. Passou algum tempo depois, se não me engano, acho que um ano e pouquinho, comprou a Somos, que é a maior escola de educação básica. Não se não se enquadraria em monopólio também? Ou Não, não? não, não, porque
Não, porque é curso superior, né? Ele não conseguiu comprar Estácio porque era ligado a curso superior e a Estácio é forte na parte de DAD como a Croton, entendeu? Então aí a a, segunda do Brasil, se não me engano. desculpa, eu não entendi. A Croton é a primeira maior do Brasil, em É, faturamento maior do mundo, só que a Estácio era a segunda. voz, né? Oi, desculpa. Sumiu sua voz. Não, é que eu estava falando que a Estácio é a segunda maior, se não me engano, é a segunda maior do Brasil, a Croton Isso, é a maior do mundo e a primeira do Brasil. Aí isso. essa união não daria muito certo. Não daria, né? Você ia passar monopólio e depois o terceiro estava muito longe, né? Uhum. Então aí o CAD não aprovou, tá? Então, mas é bem isso mesmo. Então o CAD é um órgão para isso, né? Então vocês são todos novinhos aí, né? Mas vocês não devem lembrar da pasta de dente Colinos, né? Vocês lembram dessa? Vocês chegaram a ver essa pasta de dente? Não, eu não, imagina, só Não, o você Faustão não, que né? ficava anunciando lá, Então, né? mas o que que acontece? Teve a compra da empresa, né? Da Colinos, e aí ia ter esse monopólio aí. Então, o CAD fez com que a empresa mudasse o nome da Colinos para Sorriso, né? Então, esse é um exemplo, porque você pode até, porque o nome sendo forte, né? Você pode fazer alguma coisa desse tipo para não ter um monopólio, né? Então, tiveram que mesmo abandonar o nome Colinos, que era muito forte, para não virar monopólio, tá? Então, o caso aqui, né, acabou não sendo, ela vai virar a quarta empresa educacional, né? Então, o CAD aprovou e foi comprado mesmo, tá? É, Aí, seguindo aqui a notícia, né, a Laureate é uma empresa maior que a Ser. Se ela concluir a compra, concluiu, né, que é como é antiga essa a notícia, ela vai entrar em outro nível. A própria Laureate vai crescer, né? Será um ponto de mudança de sua história. O mercado vai passar a olhar com mais carinho para ela. Foi um outro analista de investimento que o Henrique Stetter que fez. Quer dizer, a mesma empresa sendo comprada, ela vai ser administrada por uma empresa que vai organizar melhor, a empresa também acaba crescendo, né? Essa é Tem uma. que ver se com isso mantém o mesmo nível de educação, né, professor? É isso mesmo. Né? Porque ser maior no mercado não quer dizer que mantém o mesmo nível em qualidade de estudo, né? Ah, com certeza, né? Isso não quer dizer. Você tem que manter mesmo o padrão, né? Isso é Porque certeza. os professores, tudo, né? Que Agora, nesse caso, não sei se mercado. encaixa, mas aí fica as melhores práticas, né? É. E assim, É, eu falo muito da Croto de Anguera porque acompanhei bastante, eu vejo muito por eles. Quando a Croto comprou a Anguera, teve um grande número de pessoas foram demitidas, mas por ser não, por serem da mesma atividade de ensino superior, só fica as boas práticas. Não tem por que eu ter um exemplo. Eu vou ter duas pessoas fazendo a mesma função. Quem que é melhor? Essa ou essa? Qual que é a política melhor? Essa ou essa? Eles acabam seguindo a melhor política para manter. Esse ponto de você ter incorporação, né, de empresas, né, isso é um ponto importante, né, e aí o lado de você modernizar, porque de repente você pega, eu não sei qual que é a estrutura por exemplo, da FMU, da Anhembi Morumbi, eu sei que é boa, né, mas eu não sei se a FMU está atualizada,
com tecnologia, tal, de repente Que você... eu escuto Eu- falar das pessoas que estudaram no FMU, meus amigos, que em matéria de organização, a FMU deixa muito a desejar. E eu já estudei na IMB Morumbi, eu posso falar que é 10 em matéria de organização. É interessante Muito isso. boa, muito boa. Funciona perfeitamente. Eu cheguei a estudar na FMU em 2015. Se você fosse depender da central de aluno, você estava perdido. Só documentação, dos 2 anos que eu fiquei, documentação, todo semestre eles mandavam encaminhar a documentação, porque tinha feito algo no sistema que tinha perdido a documentação. Então, toda semana, todo semestre tinha que encaminhar a documentação nova. A FMU é meio zoneado mesmo. Então, eu posso falar, eu não tive problema nenhum enquanto eu estudei lá. Acaba sendo uma propaganda, mas fazer o quê? A gente tem que falar, né? O que é bom, Não, a gente tem que falar. eu acho assim, eu acho que a tendência, né, a tendência de você ter uma compra e você Não, nós ter temos ter professores que dão aula uma para incorporação de nós uma administração, é e interessante agora. dão aula Oi. lá. Nós temos a professora Valéria, que dá aula para nós e dá aula lá. Ela é uma excelente profissional. E é mesmo, o lado de profissionais, tem vários professores da Anhanguera que dão aula lá. A Valéria é um, né? Agora eu estou falando assim, os profissionais é como os médicos. Não quer dizer que eles estão assim atendendo aqui no meu bairro e estão atendendo lá no Morumbi, que, né, a gente tem que desmerecer. Não é isso. Eu falo só em matéria mesmo da organização, que isso é muito legal quando o aluno já inicia as aulas e ele tem tudo na mão dele. Ele já sabe por onde começar, o que ele vai estudar. Quando eu vou para a sala, já está tudo disponível lá. A professora fala: vocês já leram? Não leu porque não quis, né? Porque ela já postou, já está tudo lá. Entendeu? Até a parte de tecnologia, tudo tá. Isso eu estudei lá em 2012 e quando eu ia para a sala, eu já tinha todo o bloco meu lá, na minha navegação já estava tudo ok, entendeu? Eu já acessava e eu já tinha tudo que eu precisava. Precisa Tudo que eu ver também, precisava. precisa ver se esse não é um motivo, né, do grupo ser comprar também, né? Pois é. Porque já está tudo estruturado, porque o grande problema, não sei se vocês na vida profissional de vocês tiveram oportunidade de trabalhar nessas incorporações, aí uma empresa comprando a outra, né? Então, a maior complicação que tem é essa, né? Você criar toda uma estrutura única para vários grupos, né? Então, ou várias empresas. Esse é muito difícil, Uma porque... coisa que eu achei muito legal, que eu vi uma grande diferença aqui onde a gente está, é que quando eu iniciei, eles pegavam nós, assim, novos como aluno, e a nossa coordenação, tudo, levava para uma sala e falava: olha, nós vamos explicar o nosso método de trabalho e como que funciona o nosso sistema. Aí cada um Uma sentava no integração, né? computador, em frente a uma tela, ó, é assim, assim, você vai colocar o seu nome, sua senha, assim, assim, e ali você vai acessar e, sabe, passo a passo, tudo como que funcionava. E achei muito legal, muito interessante isso, porque você não fica perdido, né? Você não ficava perdido. Hoje em dia, você fica assim, eu vejo gente falar assim, como que eu sei que eu entro aqui, que eu faço aquilo, que... Aí eu falei, meu Deus, né? Eu procuro as coisas porque eu sou curiosa, né? Que nem eu entro no Ava, eu procuro uma coisa, eu procuro outra, eu olho. Agora tem pessoas que tá ali, ó, abre o livro, tá lá o íconezinho, mas ela não tá vendo, né?
As dificuldades cada um tem, mas é isso mesmo. No começo, eu mesmo, eu vim de outra faculdade para Anhanguera e vou ser bem sincero, eu fiquei muito perdido, porque assim, teve um semestre que eu fiz 8 matérias. Eu fiz matéria do segundo semestre, fiz matéria do terceiro semestre, matéria do quarto semestre, fiquei meio perdido. Até hoje, não fico mais perdido porque você acaba, nem você falou, questão de ser curioso, você vai pesquisando aqui, procurando ali, fala com fulano, ciclano, você acaba se achando. Mas É, tem pessoas que não têm essa você facilidade, perde o é tempão. complicado. É. Você perde um tempão para você entender um sistema que eles criaram para você. Entendeu? Exatamente. Mas, professor, eu queria te perguntar, esse aluno online, isso na minha época chamava Blackbird, algo do tipo, ele é a mesma empresa para todas as escolas, não é? Para todas as instituições, tanto a FMU, quanto a Anhanguera, quanto a Anhembi Morumbi. Pelo menos na FMU. Você diz zoava? Não, o aluno online, que a gente considera como aluno online lá, só que ele é a mesma cara da FMU, é a mesma empresa praticamente, se não me engano. Eles têm, as empresas ajustam, né? Mas é a mesma coisa do AVA, tudo. Então, a base que eles trabalham, a base é a mesma, né? Então, você só muda, cada faculdade muda um pouco a cara. Então, eles têm a mesma estrutura. Entendi. Essa estrutura, e aí algumas faculdades, eu estudo bastante o Google, né? O Google for Education, né? Eu presto consultoria, né, para escolas sobre o Google for Education. Então, o Google, ele tem uma facilidade muito maior que o AVA, né? Mas aí é decisão das empresas de seguirem, né? E a Anhanguera até usava o Google no passado, né? O Google é bem fácil porque ele integra com tudo, né? O, a dificuldade que você tem, e eu acredito, eu não conheço a fundo assim a estrutura da parte da Anhanguera, né? Mas uma parte é essa de você integrar diversos tipos de ensino, né? Então, quer dizer, foram sendo compradas escolas e cada uma vinha com uma estrutura. Foi aquilo que eu falei para vocês. Eu participei profissionalmente de várias integrações de empresas, né? E a grande dificuldade, a coisa demora de 3, 4 anos para as empresas estarem totalmente integradas, né? Porque são filosofias diferentes, cadastros diferentes, É cultura formas de diferente, trabalho né? diferentes, estrutura diferente. Você vê, começa até pelo lado de benefícios dos funcionários, né? A gente, nós, o lado nosso educacional é uma parte da empresa, né? Então, você imagina todos os funcionários da empresa. Então, uma empresa incorporada, você tem um Igualar tipo de salário. uma faixa salarial. Então, é difícil essa integração. E a tecnologia é uma outra complicada, porque você imagina, você tem lá todos os seus cadastros e estão numa plataforma e precisa de outra, né? Então, Aí as plataformas não se conversam. não se conversa. Então, essa integração é bastante difícil, né? Mas eu concordo com vocês, esse lado da dificuldade dos alunos, a gente procura. A gente, como professor, procura dar uma ajuda, mas a gente vê os alunos bastante perdidos, né? Principalmente o pessoal do primeiro semestre, quando entra. Eu mesmo, semana passada, Então, eu pedi ajuda para o senhor então, lá, referente às salas. então vocês veem que eu já no meu caso, né? Eu já crio grupo de WhatsApp para ficar fácil a comunicação, né? Entre